os encarnados e desencarnados, elevemos nosso pensamento a Deus, pedindo para Ele nos envolver nesse momento, para relaxar um pouquinho, e que seja feita a vontade de Deus. Nada é por acaso, nada é em vão. A vida com Deus sempre tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. E os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Quando fui feliz, machucado, minha raiz cresceu. Quando percebi, fui humilhado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Até o dia raiar. Boa noite a todos. Vamos ler uma mensagem do livro José Carlos de Lucas, Sempre Melhor. A justiça divina tem várias maneiras de promover o restabelecimento da harmonia. Diante das situações em que nosso orgulho falou mais alto que o amor, tudo depende de nossa predisposição em admitir nossos equívocos e corrigi-los tão logo possível. Dor, sofrimento e culpa são expedientes desnecessários quando o amor toma conta de nossas atitudes e faz com que o mal de ontem se dissolva em bem de agora. Vamos então elevar o pensamento a Deus, agradecer ao Pai por mais uma oportunidade de aqui estarmos recebendo todas essas energias. Derrama, Pai, sobre cada um de nós todos os bálsamos necessários para que possamos superar as dificuldades e aprendizados que temos diariamente. E assim sendo, agradecemos dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja.
Então, assim, damos por aberto a palestra doutrinária da noite de hoje. Abre teu coração. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. Que felicidade poder estar aqui, né? Mais uma vez nessa casa, em que ficamos muito agradecidos pelo convite sempre feito para o retorno. Nós, hoje, vamos conversar sobre o amor. Só que falar de amor é algo muito amplo, né? Porque existem aqueles que acreditam que podem fazer amor. Não deixa de ser uma maneira carinhosa de se falar dos prazeres que a vida tem e que, através das relações, nós podemos receber. Há quem diga que o amor maior do mundo é o de uma mãe, que faria de tudo pelos seus filhos. Há quem diga que amar é aceitar. Paulo nos disse que o amor tem muitas facetas, que quem ama deve compreender, superar a dor, saber calar, saber olhar com amor e doçura para o próximo. E nosso Mestre Jesus nos disse que deveríamos cumprir uma única lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muitos de nós ainda não compreenderam que esse amor, ele é além daqueles que estão ao nosso lado dia a dia. Muitos ainda não aprenderam que quando Jesus nos fala do próximo, ele não quer dizer do esposo, da esposa, ou do filho, ou da mãe, ou do pai. Ele quer dizer do próximo que é nosso irmão. Aquele que o bom samaritano recolheu da rua, abandonado. Esse é o nosso próximo também, né? Mas, na maioria das vezes, para nós, se faz muito fácil dizer eu amo a todos, quando nós nos colocamos à margem da vida alheia. Quando consideramos que aqueles, entre aspas, não são os nossos familiares, né? Familiares de corpo, de sangue. Nós sabemos que muitas pessoas ainda hoje relutam na adoção de um filho, porque não terá a mesma tradição da família, né? Não terá o mesmo sangue da família. E muitas vezes, e nada contra, acabam adotando animais. Amo os animais, nada contra. Mas nós temos que aprender que amar, dentro do que o Mestre nos propôs,
é olhar para qualquer um de nossos semelhantes, inclusive os animais, os vegetais, o próprio mineral. A gente tem que olhar com amor. Sabe por quê? Porque o amor não destrói. O amor não traz poluição às nossas águas. O amor não gera dores no próximo. O amor, na verdade, ele deveria, e eu digo deveria porque tem muitos, e em muitos momentos que também nós não conseguimos amar antes de agir. Por quê? Agora eu vim numa provação para cá. E ainda, acreditem ou não, o que me acalmou foi o tema que eu propus hoje, que é o amor verdadeiro. Porque está um engarrafamento que eu achei que eu nem ia chegar a tempo. Eu levei 1 hora do Estreito até o shopping Itaguaçu. Eu faço isso em 10 minutos. As ruas estavam todas completamente lotadas, né? E aí eu, como não tenho quase costume com o horário, não sou muito daquela que tem que estar sempre pelo menos 15 minutos antes, a coisa vai subindo, né? E a gente vai ficando agoniado com aquele carro que não anda quando da frente dele já andou, e aí a gente começa a se corroer e dá aquela vontade de dizer: oh, meu santo, vai, eu tenho horário, né? Mas aí é que a gente recorda: calma, calma. Eu saí praticamente com 2 horas de antecedência. Será que eu não vou chegar? Vou. Olhei no mapa, estava próximo de chegar antes das 8, né? E deu certo. E eu notei o quanto eu fui me acalmando, lembrando: calma, ama, o amor tem que ser verdadeiro, tem que ser por quem está dirigindo na tua frente, tu sossega, né? Porque cada um de nós tem os seus calcanhares de Aquiles, né? Um dos meus é o trânsito. Eu vira e mexe, eu tenho que estar puxando a minha orelha, porque ainda não consigo amar tanto assim, a ponto de não me deixar cair, né, nos sentimentos não tão amorosos pelo outro. E por isso mesmo eu venho falar para mim e para todos vocês sobre o amor. Aqui, creio eu que muitos conhecem Paulo de Tarso, né? Já ouviram falar em Paulo de Tarso. Talvez, se tiver alguém que não conheça a história de Saulo e Paulo, né? É meio difícil, porque nós sabemos que são histórias que são muito contadas, né? Saulo, que era um lutador romano, um general, né? Que perseguiu Jesus, que perseguiu os cristãos. Um belo dia se transforma em Paulo. E aí, antes de entrar exatamente no que eu quero contar para vocês, vale a gente lembrar, né, que Paulo, ou melhor, Saulo, só virou Paulo porque ele era muito amado
por Jesus, a quem ele colocou na cruz, e pelo nosso Pai, que não usa de maneira alguma a violência para nos fazer aprender o caminho correto, mas que utiliza do tempo, né? Porém, Jesus viu como vê em cada um de nós o que temos de melhor. E aí eu me lembro de um álbum de figurinhas e há muito tempo atrás, era da minha irmã mais velha, e o título do álbum de figurinhas era Amar é. Então tinha, amar é abrir a porta do carro para a namorada entrar. Amar é lavar a louça para a namorada. Amar é ajudar o namorado a lavar o carro. Coisa que antigamente a gente fazia, né? Hoje em dia é tudo tão prático, nem precisa mais isso, vai lá, bota numa lavação. Mas naquele tempo a gente se unia para fazer as coisas com quem a gente amava, né? Então, na verdade, o que Jesus quis nos mostrar com o seu amor e com a conduta de Paulo, que era Saulo, né, é que o amor é capaz de transformar a todos. A todos. Aí alguém até pode dizer, não, mas eu amo tanto meu filho, mas ele é um filho problemático, ele me incomoda. O que a gente responde? Dê tempo ao tempo. Porque o tempo é que vai fazer com que ele, um dia, compreenda todo esse amor. Pode não ser nessa vida? Pode. Porque essa não é a nossa vida verdadeira. Aqui é uma passagem. Então pode levar essa e muitas outras vidas de aprendizado para aquele ser. E que bom que ele já é amado, apesar das suas dificuldades. Que bom que essa mãe se empenha nesse amor, porque a semente já está no coração de todos nós, desde o primeiro momento que recebemos a inteligência ou que nascemos como espíritos. E é claro que, no tempo de cada um, essa semente de amor, de beleza, porque o amor é belo, o amor faz as pessoas estarem e ficarem mais belas. Qualquer toque amoroso, qualquer pensamento de amor pode e transforma pessoas, né? Então, Deus, Jesus, viam que Paulo, ou melhor, Saulo, tinha tantas capacidades, tantas atitudes que eram benéficas à população, só que estavam sendo mal conduzidas. Mas ele era o quê? Um ser fiel, um ser trabalhador, que cumpria com as suas tarefas. E uma das tarefas de Saulo era prender os cristãos, né? E Paulo, para quem não sabe também, ou Saulo ainda,
ele tinha uma noiva. Na verdade, era para ela e com ela que ele se transformava em bondade, em compreensão, em amor. Era para ela que ele doava toda a sua delicadeza, todo o seu amor, porque dela ele recebia um banho de amor. Não era à toa que ele era super apaixonado pela noiva Abigail. Porém, Abigail tinha um irmão, e esse irmão se chamava... Como é? Ai, meu Deus, fugiu o nome. Jeziel. E Jeziel tinha sido preso e também tinha sido solto por alguém que tentou ajudá-lo, e para que ele não voltasse, tentando dar um tempo mais de vida a Jeziel, pediram a ele para que trocasse o seu nome para Estevão. Porém, como Estevão, ele continuou levando a palavra de Jesus. E Abigail esperava com sua irmã a chegada desse irmão, porque ela em breve iria casar. E ela explicava isso ao seu noivo, né? Mas, certo dia, apareceu preso um cristão chamado, então, Estevão, que foi levado até o Saulo, e Saulo disse: "Você é cristão?" "Sou." "Quer renegar o cristianismo?" "Não." "Tem certeza?" "Tenho." E ele até tentou um pouco mais, porque ele conversou com a sua noiva e ela dizendo para ele: "Mas tenha calma, se é um moço tão jovem, procura dar uma chance para ele." Saulo foi lá fazer um pouco da vontade da noiva, né? "Você tem certeza? Você não quer mesmo deixar o cristianismo?" E ele diz, firme na sua convicção: "Não, de maneira alguma." E aí, Saulo, então, manda que levem Estevão e apedrejem ele no tronco. Estevão é apedrejado, mas antes ainda de ter desfalecido completamente, a irmã de Saulo, a noiva de Saulo, pede para ver esse ser. E tô cortando a história, tá, gente? Porque é muito longa. E quando ela consegue, ele manda lavarem o corpo, tal, do indivíduo, porque a esposa dele queria ver. Quando ela vê Estevão, ela percebe que Estevão é... meu Deus, por que esse nome Jeziel não fica na minha mente? E então, claro, surpresa, né? Ela grita para Saulo, né? "Esse é meu irmão", tal. E aí Saulo fica sem entender nada, né? Imagina passado também, né? Porque se é verdade, ele diz para ela: "Não, mas esse é Estevão, o teu irmão é Jeziel, não pode ser." Imaginem a gente numa situação dessa, né? E ele, então, ela confirma que ele é realmente o seu irmão. E aí ela fica sabendo que ele trocou o nome e tal. Porém, ela vai e fica ali conversando um pouco com o irmão, sabendo que ele está prestes a partir. E aí, ela pensa assim:
como podes tu ter um fim assim, né? Aonde está o teu Deus? Aonde está o Jesus que não te salva? E aí ele responde: não penses dessa maneira. Jesus é justo e misericordioso. Olha, uma pessoa que foi apedrejada, a gente leva uma bola de vôlei no rosto, já quer grudar no pescoço de quem jogou a bola, né? Agora vocês imaginem receber pedras e mais pedras em todo o seu corpo. E ele disse não. Jesus é justo e misericordioso. Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mais tarde compreenderás a mim. Ensinou-me a amar os próprios verdugos, né? Aqueles que fizeram mal a ele. E a irmã, então, abraça, né, com carinho e cheia de lágrimas, pensa, por que, né? Por que tudo isso que aconteceu? Mas então, depois de uma pausa em que o seu irmão respirava um pouquinho antes dele partir, ele pergunta para a irmã: com quem irei te deixar? E ela responde: esse é o meu noivo. Esclareceu a jovem, apontando para o moço Saulo de Tarso, que pareceria petrificado. Claro, né? Imagina, o cunhado matou o próprio cunhado. Ele não tinha nem ação, né? Porém, olhem a resposta. O moribundo contemplou sem ódio e acentuou: Cristo os abençoe. Olha, o cara me mandou para a morte e eu digo: Cristo o abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. E eu conto esse relato porque nós não entendemos esse amor. Nós ainda temos dificuldade de amar os nossos algozes. Por quê? Porque nos achamos sempre inocentes. E Gesiel, ou Estevão, ele sentia o amor de Cristo. Ele morreu por amar a Cristo. E o amor era tanto que eles se entregavam pelo nome de Jesus. Ao mesmo tempo, Gesiel nos mostra a grandeza de também, claro, por orientações, saber mostrar com todo o seu amor à sua irmã as boas atitudes de Saulo, como eu coloquei no início.
da minha fala. Todos nós temos potencialidades para tudo. É apenas necessário que elas sejam despertadas. Há em todos nós, em crescimento, o Saulo. Mas todos nós precisamos buscar em nós mesmos o Paulo. Porque o amor é isso. É tu saber que alguém te atingiu de forma que te rasgou a carne, o sentimento, o amor, o teu amor, e ainda tu olhar para a pessoa e dizer: não tenho nada contra ti. Porque aquele espírito ainda não compreendeu o que é amar. Mas nós que estamos na labuta do trabalho de amor, precisamos amar. E isso nós só conseguiremos no exercício diário de compreensão para conosco, porque também nós ainda somos aprendizes e, portanto, vamos deixar o nosso Saulo falar muitas vezes ainda. Tomara que a gente lembre um pouquinho dessa palestra, né, para dizer: não, eu tenho que amar, eu não vou falar, eu não vou xingar, eu vou dar a vez para as pessoas passarem na minha frente com um belo sorriso. Porque no começo a gente faz, mas faz meio assim, né? Tem que fazer. Jesus falou, tem que amar. Mas, como diz Emmanuel, a gente fica naquele exercício, né? Mesmo sem muita vontade, mas a gente começa assim, forçando um pouquinho, até que, de repente, esse sentimento que é tão nobre, ele começa a ser mais natural. E a gente vai percebendo que um dia, quando olhávamos para alguém que em outros momentos nos fez sentir incomodado, aquela sensação de que aquela pessoa acha que não vai com a minha cara, só que a gente também provavelmente deva estar passando isso para essa pessoa, pelo nosso próprio pensamento. Ou atitudes, né? Poderia ir lá sentar do lado dela, não, mas eu vou ficar mais espremidinha ali, porque, né? A gente procura sempre desviar um pouquinho de quem a gente acha que não nos acolhe. Só que, quanto mais nós acolhermos, mais seremos acolhidos. O amor do qual o Mestre nos deu tantos exemplos, é esse amor que supera as suas próprias dores, que crê que o bem irá vencer o mal, que o nosso super-homem se chama Jesus Cristo, que cuida desse planeta e de cada um de seus irmãos que aqui estão vivendo, encarnados ou desencarnados. E ele sim, ele consegue ver além dos nossos defeitos. E quem consegue, pelo menos, botar na balança o defeito do companheiro ou da companheira, com certeza conseguirá
fazer com que as qualidades superem os seus próprios defeitos. Porque a gente ainda precisa dessa balança para visualizar. Porque, na verdade, não nos interessa o defeito do outro. Na verdade, o que tem a nos interessar é o nosso amor para com o outro, acreditando que se eu, como um passarinho, levar a minha gota d'água para apagar o incêndio da maldade no coração daquele meu irmão, eu estarei sim colaborando para que o fogo da inveja, do ciúme, da revolta, da mágoa, da desilusão queimem ardentemente nesse ser e ofusquem o amor deles próprios. Amar, o convite de amar que Jesus nos trouxe é esse. É de olhar para qualquer um de nós, qualquer uma das criaturas, e primeiro pensar: eu te amo, porque você é meu irmão, porque você é filho do meu Pai, porque você tem todo o poder que eu também tenho em mim, que é de amar a Deus sobre todas as coisas e a você como a mim mesmo. Claro que estar falando aqui é mais e é muito, muito simples. O difícil é ficar na fila, vendo a hora passar e tendo que estar aqui às 8 horas, de preferência antes. Mas nós estamos num planeta ainda de provas e expiações, essa escola bendita que nos dá tarefas todos os dias, para que nós possamos cumprir com os deveres daquele dia, amando, procurando amar, principalmente aqueles em que outrora não conseguimos. Então, esse amor não necessariamente tenha que ser feito diretamente. Às vezes nós nem estamos, pelo menos fisicamente, com a presença desses desafetos. Mas em oração, em pensamento, em energias de vibrações positivas, a mesma que nós recebemos porque somos amados pelo nosso Pai e assim devemos nos sentir, é essa a energia, é esse o sentimento que nós precisamos passar para nós mesmos e para o nosso próximo. Abigail depois compreendeu seu irmão e Saulo depois compreendeu a Abigail, a Estevão e foi servir a Jesus. Então, a minha proposta nessa noite é que nós comecemos a prestar atenção no significado de amar e que procuremos exercitar este amor, sabendo que nós estamos sempre protegidos e guiados pelo nosso mentor, pelos nossos guardiões,
pelo Mestre Jesus, pelo nosso Pai. Há uma falange imensa do bem, então tomara que cada vez menos nós caiamos nas armadilhas aonde o bem ainda não se fez morada. Porque o bem, ele está sempre ali, só nos falta deixá-lo entrar. E para isso, a gente aprende a se amar, nesse amor de respeito pelo que nós somos, pelas nossas próprias limitações, apesar dos nossos defeitos, né? Quem não queria tirar um defeito seu assim do dia para a noite, né? Eu, pelo menos, queria sempre estar no volante alegre, feliz e cantando e deixando todo mundo ir, né? Mas estou no exercício, estou me lembrando, estou me policiando. E, sem ser nessas brincadeiras, um olhar amigo, um olhar afetuoso, um sorriso, um bom dia, um Deus te abençoe, pode apaziguar tantos incêndios internos se nós conseguíssemos ver a proporção do bem dessa gotinha de amor, nós estaríamos constantemente molhando o bico e levando a gotinha para apagar esse fogaréu. Porque, como já dizia, é de gota em gota que a gente enche o copo. E às vezes basta uma só para fazê-lo transbordar. Quiçá possamos transbordar o nosso copo com muito amor. Que seja um derrame de amor, porque é apenas isso que nós precisamos fazer para que o nosso planeta venha a ter cada vez menos ação do mal e cada vez mais as ações e o sentimento do bem. Obrigada a todos. Passou muito rápido, mas eu espero que a palavra esteja dentro de vocês. Essa história está, como já sabem, né, no livro Paulo e Estevão, como tantas outras histórias deles, né, contadas sobre a vida também de Paulo e Estevão. Minha gratidão mais uma vez à casa pelo convite e a todos vocês pelas energias benfazejas. Obrigada. Amar, né? É tão fácil a gente falar, né? Mas tem a ver com as nossas atitudes, né? Com o nosso comportamento. O nosso comportamento do dia a dia é chegar em casa com as nossas famílias, com os nossos amigos, no nosso trabalho, né? Mas, primeiramente, a gente tem que se amar. Porque para a gente amar o outro, a gente tem que se amar primeiro. A gente tem que se respeitar. A gente tem que se gostar. Aí, assim, a gente vai olhar para o próximo e vai começar a amar de verdade. Agradeço minhas palavras, a palestra. Então, vamos fechar os olhos, respirarmos profundamente e refletirmos. Quem eu preciso amar? Amar melhor. Amar de verdade. Agradecer a espiritualidade aqui presente, pelos ensinamentos,
que possamos levar para as nossas famílias, para a nossa casa, tudo o que aprendemos hoje. E assim, fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Aguardem em silêncio para o passo.